Capítulo 37. O Rubicão. Presságios do destino estavam em toda parte. Tendo chegado aos mais distantes postos avançados nas primeiras horas de 23 de junho, Napoleão emprestou o barrete e a capa de um lanceiro polonês e cavalgou com seu Estado-Maior, igualmente disfarçado de patrulha regular, para buscar no rio Niemen um bom ponto de travessia. Uma lebre saltou debaixo dos cascos de seu cavalo e ele foi arremessado da sela. Em vez de xingar e culpar o cavalo, como usualmente fazia, permaneceu calado e montou de novo. Berthier e Caulaincourt, que estavam com ele, consideraram isso de mau agouro e disseram que eles não deveriam cruzar o rio. Napoleão passou o resto do dia trabalhando em sua tenda de mau humor. Isso contrastava vivamente com a euforia que ele, em geral, demonstrava no início de uma campanha. E sua entourage, apreensiva, percebeu. Ele publicou uma proclamação ao exército que anunciou o início da Segunda Guerra Polonesa, assegurando a seus homens que, além de ser gloriosa para as armas francesas, essa campanha traria uma paz duradoura e vai por fim a influência arrogante que a Rússia vem exercendo nos assuntos europeus nos últimos 50 anos. Às 3 da manhã de 24 de junho, Napoleão estava de novo sobre a sela, montando um cavalo chamado Friedland, e quando o sol nasceu, ele pôde ver 3 pontes de pontão sobre o rio e uma divisão assumindo posições defensivas do outro lado. Ele assumiu seu lugar numa colina, supervisionando a cena, com uma luneta na mão direita e a esquerda atrás das costas. O imenso exército, trajado como se para um desfile, atravessava o rio, o brilho da manhã cintilando nos capacetes e couraças dos cavaleiros e em cada emblema polido nos capacetes e cada fivela de cinto, e iluminando os uniformes azuis, brancos, amarelos, verdes, vermelhos e marrons dos vários contingentes aliados. Ele parecia de bom humor e murmurava marchas militares enquanto contemplava aquilo que uma testemunha descreveu como o mais extraordinário, mais grandioso, mais imponente espetáculo que se poderia imaginar. Uma visão capaz de embriagar um conquistador. Vive l'Empereur! O Rubicão foi cruzado, observou um capitão de granadeiros da guarda em seu diário no bivac perto de Kolno, Kaunas, em 26 de junho, dizendo que algumas belas páginas seriam acrescidas aos anais da nação francesa. 4 dias depois, Napoleão entrou em Vilna, que os russos acabavam de evacuar. Ele foi saudado por uma delegação municipal, mas os habitantes não tiveram tempo de preparar os aparatos de costume, e sua entrada na cidade não foi nem um pouco triunfal. E enquanto ele ia se deitar numa cama do antigo palácio da arquidiocese, onde Alexandre dormira na noite anterior, uma tempestade primeva se abateu sobre a área ao sul e a oeste da cidade. Homens e cavalos, exaustos pela falta de comida e forragem, assim como pelo calor intenso das semanas anteriores, viram-se subitamente encharcados por uma torrente de chuva fria que durou a noite toda. O sol da manhã revelou uma paisagem coalhada de cavalos e homens mortos ou agonizantes, de carroças, canhões e carruagens de artilharia atolados na lama, e os que estavam vivos se debatiam para se libertar.
Algumas unidades de artilharia perderam um quarto de seus cavalos e a cavalaria não se saiu muito melhor, mas foram os serviços de suprimentos que mais sofreram. Numa estimativa conservadora, o exército francês perdeu cerca de 50.000 cavalos naquela noite. O dano psicológico também foi considerável. Ao se arrastar pelo pântano que substituíra as estradas arenosas, os homens viam homens e animais mortos e moribundos ao lado da estrada, e os rumores de que granadeiros tinham sido atingidos por um raio foram se espalhando entre as fileiras. Fossem gregos ou romanos em tempos antigos, eles teriam sem dúvida feito meia volta depois de tal augúrio, brincou um dos assistentes de Napoleão. Napoleão ficou perplexo com o comportamento dos russos, que tinham dado todos os sinais de que pretendiam defender Vilna e que, no entanto, levantaram um acampamento quando ele se aproximou, deixando para trás suprimentos acumulados ao longo de meses. Não fazia sentido, e ele instruiu seus comandantes a agirem com cautela, esperando um contra-ataque. Ele não precisava ter se incomodado. Barclay era um bom general, mas, embora também fosse ministro da guerra, Alexandre não lhe dava comando absoluto e ficava a seu lado, limitando sua liberdade de ação. Na ausência de algum plano fixo, ele achou melhor recuar. Em 1º de julho, Napoleão recebeu um enviado de Alexandre, o general Balashov, que levou uma carta propondo negociações condicionadas a uma retirada francesa. Alexandre está tirando sarro de mim, Napoleão respondeu. Ele não tinha ido tão longe para negociar, e como Alexandre tinha se recusado a fazer isso antes, era hora de lidar de uma vez por todas com os bárbaros do norte. Eles devem ser empurrados de volta a seus desertos gelados, para não virem se meter nos assuntos da Europa civilizada, pelo menos pelos próximos 25 anos. Balashov mal conseguia falar, enquanto Napoleão andava de um lado para o outro na sala, descontando sua frustração num monólogo que ia de reclamações lamuriosas a tempestades de raiva. Ele disse sentir estima e amor por Alexandre, e o censurou por se cercar de, entre aspas, aventureiros. Não conseguia entender por que eles estavam lutando em vez de conversar como haviam feito em Tilsit e Erfurt. Já estou em Vilna e ainda não sei por que estamos combatendo, disse. Ele gritou, bateu o pé, e quando uma pequena janela que ele acabara de fechar abriu novamente, destruiu 2 dobradiças e a atirou no pátio. Mas, na resposta a Alexandre, que entregou a Balashov, manifestou uma amizade continuada, intenções pacíficas e um desejo de conversar, sem aceitar a pré-condição de uma retirada para além do Niemen. Ele se precipitou nessa guerra que será a sua ruína, ou por ter sido mal aconselhado, ou por estar sendo guiado pelo destino. Napoleão declarou depois de Balashov partir. Mas não estou zangado com ele por causa dessa guerra. Uma guerra a mais é um novo triunfo para mim. Em 11 de julho, ele publicou um boletim mentiroso anunciando grandes sucessos militares, obtidos à custa de não mais que 130 baixas francesas. No mesmo dia da conversa entre Napoleão e Balashov, patriotas poloneses de Vilna cantaram um Te Deum na catedral, seguido de uma cerimônia de reunificação da Lituânia com a Polônia. Napoleão esperava ser capaz de derrotar os russos e chegar a um acordo com Alexandre antes de ter de se confrontar com a questão polonesa, uma vez que isso provavelmente seria parte do acordo. Mas agora ele estava sendo pressionado a se comprometer. Numa tentativa de evitar a questão, em 3 de julho, estabeleceu um governo para a Lituânia que administraria o país, reuniria suprimentos e alistaria soldados,
e instruiu Maret, que substituíra Champagny como ministro das Relações Exteriores e que o acompanhara a Vilna, a ficar ao lado deles. Em 11 de julho, 8 deputados da Confederação de Varsóvia chegaram a Vilna. O imperador os manteve esperando por 3 dias. Depois ouviu impaciente o pedido para que anunciasse a restauração do Reino da Polônia. Na minha posição, tenho muitos interesses diferentes para conciliar, disse, porém acrescentando que, caso a nação polonesa se erguesse e lutasse com valentia, a providência poderia recompensá-la com a independência. Com esse discurso, ele esfriou o ardor dos poloneses e tirou de si mesmo algo que poderia ter sido uma arma poderosa. A investigação conduzida pelos russos depois da guerra revelou que a população da área em que Napoleão operava estava ao seu lado. Entretanto, ele não trabalhava por seu apoio, nem avalizava iniciativas populares para agir por trás das linhas inimigas, por medo de que isso diminuísse suas chances de uma reconciliação com Alexandre. Na proclamação que dava início à Segunda Guerra Polonesa, Napoleão escrevera que estava levando a guerra até a Rússia, dando às suas tropas a impressão de que, a partir do momento da travessia do Niemen, eles se encontravam em território inimigo, ficando autorizados, portanto, a agir como bem quisessem. Em toda a cidade e no campo houve excessos extraordinários, observou uma jovem nobre de Vilna. Igrejas foram saqueadas, cálices sagrados foram vilipendiados, até mesmo cemitérios foram desrespeitados e mulheres foram violadas. Sem combates à vista e nenhum propósito palpável para a campanha, dezenas de milhares desertaram e agora vagavam pelo campo em gangues, atacando mansões e vilarejos, estuprando e matando, por vezes em conluio com camponeses amotinados. O caminho de Átila na era da barbárie não pode ter ficado mais cheio de testemunhos horrendos, segundo um oficial polonês. Tendo em vista sua quantidade, era impossível garantir que a lei fosse cumprida, e quem era pego desertava novamente na primeira oportunidade. Os oficiais não estavam a salvo e estafetes eram atacados. Exceto por esfriar os ânimos dos patriotas locais, isso só complicava algo que já era um desafio. Napoleão operava com um enorme exército em distâncias que seriam um problema, mesmo numa região mapeada e com boas estradas. Mensageiros e oficiais tinham problemas em encontrar o caminho ao percorrer estradas arenosas, passando por vastos pântanos e florestas inacabáveis. Era difícil para eles localizar os comandantes que procuravam, uma vez que esses também se moviam, e muitos soldados encontrados ao longo do caminho não estavam familiarizados o suficiente com os marechais e generais para reconhecê-los. Além disso, muitos não falavam francês. Napoleão não podia agir nem reagir com a velocidade que desejava, o que frustrava seus planos. Ele tinha conseguido inserir uma cunha entre o primeiro exército de Barclay e o segundo de Bagration, e enviou Davout com 2 divisões e o corpo de cavalaria de Grouchy para interromper as linhas de retirada de Bagration e esmagá-lo com as forças de Jérôme, que avançavam. Mas Jérôme tivera um início lento e Bagration pôde guinar para o sul e se livrar antes de as pinças francesas se fecharem. Napoleão o repreendeu, censurou Eugênie e insultou Poniatowski, acusando a ele e seus homens de falta de ânimo. O culpado por o exército de Bagration não ter sido destruído
era o próprio Napoleão. Foi sua ideia colocar Jerome no comando de 3 corpos de exército. Rapidamente ele entrara em conflito com seus comandantes e com seu próprio chefe de Estado-Maior. Ele havia instruído Davout para supervisionar a operação, mas não conseguiu notificar Jerome. Por isso, Davout e Jerome também discutiram. Jerome decidiu ir para casa e, levando consigo seus guardas reais e seu único troféu de guerra, uma amante polonesa, em 16 de julho começou sua marcha de volta a Cassel. Você me fez perder os frutos de meus mais inteligentes cálculos e a melhor oportunidade que terá se apresentado nesta guerra, escreveu Napoleão furioso. Além disso, censurou Davout pelo modo como havia lidado com a situação. Estou muito bem, Napoleão escreveu para Maria Luísa naquele dia. Beijo o pequenino por mim, me ame e jamais duvide de meus sentimentos por você. Meus negócios vão bem. Não era verdade. Tendo desperdiçado 2 semanas em Vilna, permitiu que os russos batessem em retirada ordenadamente até chegar a um campo previamente fortificado em Drissa. Quando soube disso, Napoleão decidiu contornar os russos e atacá-los pela retaguarda e botá-los numa armadilha. Mas quando partiu, os russos haviam mudado seus planos e abandonado o campo, tirando dele a chance de uma batalha. Mesmo assim, em 21 de julho, ele escreveu uma carta triunfante para Cambacérès, anunciando a captura do campo. Napoleão retomou a perseguição e ganhou coragem quando Murat combateu a retaguarda russa em Ostrovno. Estamos às vésperas de grandes eventos, escreveu a Maret em 25 de julho e enviou um bilhete extremamente otimista para Maria Luísa. 2 dias depois, ele alcançou Barclay, que se preparava para combater diante de Vitebsk. Era meio-dia e ele podia ter entrado em combate naquele momento. Em vez disso, Napoleão decidiu esperar que todas as suas tropas chegassem e adiou o ataque para a manhã seguinte. Naquela noite, Barclay recebeu notícias de que Bagration, que ele estava esperando, não teria como chegar, e por isso decidiu levantar acampamento silenciosamente no meio da noite e reiniciar sua retirada. Os franceses se levantaram cedo e se prepararam para a batalha, mas descobriram que os russos haviam desaparecido. Napoleão ficou desconcertado e passou um dia vasculhando a área do entorno antes de decidir parar e dar um descanso a seu exército. Os homens haviam marchado sob um sol inclemente, em temperaturas conhecidas apenas pelos veteranos da campanha egípcia, passando por estradas empoeiradas, em meio a enxames de mosquitos e moscas varejeiras, sofrendo as agonias da sede, já que os poços eram escassos e ficavam distantes uns dos outros. Muitos se afastaram em busca de provisões e jamais voltaram a ser vistos. Alguns morreram de insolação ou desidratação, outros caíram doentes por terem bebido de poças salobres, ou mesmo por beber urina de cavalo. A cavalaria se concentrava em um grande corpo sob o comando de Murat, o que significava que, mesmo quando eles achavam água, nem todos, dentre as dezenas de milhares de cavalos, conseguiam beber. E como não havia forragem, eles tinham sorte de encontrar um pouco de palha para comer, tirada do teto de algum casebre. Algumas unidades tinham sido reduzidas a 1/3, e Napoleão perdeu 35.000 homens sem uma única batalha depois de deixar Vilna. Napoleão se aquartelou na residência do governador em Vitebsk, onde passou as 2 semanas seguintes sem conseguir se decidir sobre o que fazer. Cogitou parar ali e transformar Vitebsk em posto fortificado. Escreveu a seu bibliotecário em Paris:
solicitando uma seleção de livros divertidos. Continuava extremamente quente, e enquanto as tropas se banhavam no rio Dvina, ele suava, trabalhando para reorganizar seu exército. Publicou boletins que pareciam confiantes, escreveu para Marré, em Vilna, instruindo-o a tornar públicos êxitos não existentes, e clamou diante dos homens, mas na privacidade de seus aposentos estava irritadiço, gritando com as pessoas. Napoleão recebeu notícias do tratado entre a Rússia e a Turquia e detalhes de um outro assinado por Rússia e Suécia em março. O que ele não sabia era que a Rússia também tinha assinado um tratado de aliança com a Grã-Bretanha em 18 de julho. Mas ficou feliz com a notícia do início de uma guerra entre Grã-Bretanha e os Estados Unidos da América. Napoleão foi saudado em Vitebsk por patriotas poloneses locais e fugiu das perguntas quanto às suas intenções, insultando seguidamente Poniatowski e a suposta covardia dos soldados poloneses que, segundo ele, tinham grande responsabilidade pela tentativa fracassada de pegar Bagration. "O seu príncipe não passa de um cuzão", disse a um oficial polonês. Marré, em Vilna, enviou instruções contraditórias em relação à questão polonesa. Muitos concordavam que esse era o momento para enviar Poniatowski para o sul, rumo à Volínia. Isso teria feito surgir uma insurreição naquilo que era a Ucrânia polonesa, o que teria rendido homens e cavalos, além de suprimentos. Mais importante, teria prendido as forças russas no sul, sob o comando de Chichagov e Tormasov. Mas, como ele admitiu para Caulaincourt, ele estava mais interessado em usar a Polônia como peão do que em restaurá-la. Napoleão, num gesto pouco comum, consultou vários generais sobre o que fazer a seguir. Berthier, Caulaincourt, Duroc e outros achavam que era hora de fazer uma parada. Eles citaram perdas, dificuldades de abastecimento e a distância das linhas de comunicação, e manifestaram um receio de que mesmo uma vitória fosse sair caro em função da falta de hospitais e de recursos médicos na área. Mas Napoleão desejava uma batalha como recompensa por seus esforços e esperava que, agora que eles estavam na fronteira da Rússia propriamente dita, Barclay teria que lutar. Ele acreditava numa batalha porque precisava de uma, e acreditava que ia vencer essa batalha porque era disso que ele precisava, escreveu Caulaincourt. Nem por um momento ele duvidou que Alexandre seria forçado por sua nobreza a solicitar um acordo de paz, pois essa era a base de todos os cálculos dele. Saindo do banho às 2 da manhã de um certo dia, Napoleão de súbito anunciou que era preciso avançar imediatamente e passou os 2 dias seguintes debruçado sobre mapas e documentos. O próprio risco de nossa situação nos impele a Moscou, disse a Narbonne. Esgotei todas as objeções dos sábios. O dado está lançado. Napoleão marchou saindo de Vitebsk em 13 de agosto, pretendendo atravessar o Dnieper e tomar Smolensk pelo sul, antes que os russos pudessem preparar uma defesa e então usar suas pontes para atravessar novamente o rio em direção à retaguarda de Barclay. Como resultado de uma manobra confusa, causada pelas diferenças entre Barclay e Bagration, que agora tinham unido forças, Smolensk estava cheia de soldados russos. Não havia valor na tomada dessa fortaleza de muros grossos, e Napoleão poderia ter atravessado o rio de volta mais a leste e forçado Barclay a batalhar ao se posicionar entre ele e Moscou. No entanto, ele decidiu atacar a fortaleza. A batalha custou 7.000 baixas a Napoleão,
e reduziu Smolensk a um cemitério em chamas, coberto de cadáveres de seus defensores e de cidadãos que morreram no bombardeio e no incêndio que tomou a cidade. Barclay retomou sua retirada. Napoleão tinha enviado Junot para atravessar o rio mais a leste e estava em condições de cortar a linha de retirada dos russos, mas Junot teve um bloqueio mental e seus generais não conseguiam fazer com que ele desse uma ordem. E como Napoleão não se importou em ir cavalgando para ver o que se passava, a manobra não deu em nada. Ney, apoiado por Davout e Murat, lutou intensamente, mas não conseguiu impedir que os russos prosseguissem com a retirada. No dia seguinte, Napoleão cavalgou até a Sena. A visão do campo de batalha foi uma das mais sangrentas que os veteranos conseguiam se lembrar, de acordo com um lanceiro de sua escolta. As tropas desfilaram no campo de batalha e ele premiou com a cobiçada águia que ficava sobre o topo das insígnias dos regimentos, que o mereceram a 127ª, composta em grande medida por italianos que se distinguira no dia anterior. Essa cerimônia imponente em si mesma teve um caráter realmente épico naquele lugar, segundo as palavras de uma testemunha. Napoleão tirou a águia das mãos de Berthier e, segurando-a no alto, disse aos homens, com seus rostos lambuzados de sangue e enegrecidos pela fumaça, que aquele deveria ser o ponto de reagrupamento deles e que eles deviam jurar jamais abandoná-lo. Quando fizeram o juramento, ele entregou a águia ao coronel, que a passou ao porta-estandarte, que por sua vez a levou à companhia de elite, enquanto os tambores rufavam de maneira ensurdecedora. Napoleão desmontou e andou até a primeira fileira de homens. Em voz alta, pediu aos homens que dessem os nomes daqueles que haviam se distinguido no combate. Ele promoveu os que foram indicados e deu a legião de honra a outros, nomeando-os com sua espada e dando-lhes o abraço ritual. Como um bom pai cercado pelos filhos, ele pessoalmente entregou a recompensa àqueles que se mostraram dignos, enquanto seus camaradas os aclamavam. Nas palavras de um oficial. Olhando a cena, escreveu outro, compreendi e vivenciei aquele fascínio irresistível que Napoleão exercia quando desejava. Usando desses meios, ele conseguiu transformar o sangrento campo de batalha em algo glorioso, consignando os que haviam morrido à imortalidade e acariciando os que haviam sobrevivido com palavras e recompensas. Mas muitos se perguntavam o que tinha sido conquistado com os últimos 4 dias de derramamento de sangue. Napoleão derrotara os russos, conquistara uma grande cidade, mas embora tenha causado perdas significativas, ele perdeu 18.000 homens nos 2 combates, sem nada para mostrar. De acordo com Caulaincourt, nos dias seguintes, ele se comportou como uma criança que precisa de reafirmação. Ao abandonar Smolensk, uma de suas cidades sagradas, os generais russos desonraram suas armas aos olhos de seu próprio povo. Napoleão afirmou. Ele fantasiou em transformar a cidade em uma base, a partir da qual atacaria Moscou ou São Petersburgo no ano seguinte. Mas a cidade incendiada não tinha valor militar. No entanto, bater em retirada agora era politicamente impensável. Ele tinha entrado numa armadilha, da qual não conseguia ver saída. Napoleão atribuía suas frustrações a qualquer coisa que estivesse à mão. Culpou os lituanos por não terem conseguido soldados e suprimentos suficientes,
culpava os comandantes dos corpos de exército e, quando certo dia se deparou com os soldados saqueando, atacou-os com seu chicote de equitação, gritando obscenidades. Em seu desespero para encontrar uma saída, tentou convencer um general russo capturado a escrever para o czar. Alexandre vê que seus generais estão fazendo uma confusão e que está perdendo o território. Ele caiu na mão dos ingleses, e o governo de Londres atiça a nobreza e o impede de negociar a paz. Disse a Caulaincourt. Eles o convenceram de que eu quero lhe tirar todas as províncias polonesas e que só obterá a paz a esse preço, o que ele não pode aceitar, já que daqui a um ano todos os russos que têm terras na Polônia o estrangulariam como fizeram com seu pai. É errado da parte dele não confiar em mim, pois não lhe desejo mal. Eu, inclusive, estaria disposto a fazer sacrifícios para ajudá-lo a sair dessa dificuldade. A maior parte da entourage de Napoleão implorava para que ele não fosse além, mas o imperador achava que não podia voltar para casa sem uma vitória. Moscou estava a 2 semanas de marcha e os russos certamente iriam defendê-la. O vinho foi servido, é preciso bebê-lo, disse a Rapp. Quando Berthier falou mais uma vez sobre o tema, ele disse: Vá então, eu não preciso de você. Você não passa de um... Volte para a França, eu não estou forçando ninguém. Acrescentando algumas observações lascivas sobre o que Berthier esperava receber de sua amante em Paris. Berthier, horrorizado, jurou que nem sonharia em abandonar seu imperador, mas a atmosfera entre os dois continuou gelada e Berthier não foi convidado à mesa imperial por vários dias. Enquanto os oficiais mais velhos pareciam desolados, os mais jovens estavam empolgados com a perspectiva de uma marcha sobre Moscou. O exército como um todo, os franceses e nossos aliados estrangeiros continuavam pleno de ardor e confiança, afirmou o tenente Burgoyne, de 21 anos. Se nos dessem ordens de marchar para conquistar a lua, teríamos respondido: em frente! Lembraria Heinrich Brandt da Legião do Vístula. Nossos colegas mais velhos podiam zombar de nosso entusiasmo, nos chamar de fanáticos ou loucos, como muitos gostavam de fazer, mas só conseguíamos pensar em batalhas e vitórias. Só tínhamos um medo: que os russos pudessem estar com muita pressa de fazer a paz. À medida que eles penetraram na Rússia propriamente dita, o caráter da guerra mudou. Os russos que batiam em retirada adotaram uma política de terra arrasada, forçando a população a abandonar suas casas e incendiando-as com as plantações e tudo que pudesse fornecer abrigo ou mantimentos para o exército que avançava. À noite, o horizonte inteiro ficava em chamas, nas palavras de um soldado. Eles envenenavam os poços com animais mortos, derrubavam árvores e deixavam carroças tombadas pela estrada. E à medida que a retirada se tornava menos organizada, cadáveres de homens e de cavalos que apodreciam sob o sol inclemente. Mesmo assim, os homens marchavam, confiantes naquilo que um soldado chamou de imensa genialidade de nosso pai, herói, semideus. Napoleão ficava aflito ao ver os vilarejos incendiados, mas ocultava seus sentimentos, ridicularizando os russos e chamando-os de covardes. Ele tentava evitar as reflexões mais sérias a que essa medida terrível dava origem, no que dizia respeito às consequências e à duração de uma guerra em que o inimigo estava preparado para fazer, desde o princípio, sacrifícios dessa magnitude. Explica Caulaincourt. Napoleão, no entanto, continuou a se agarrar a qualquer esperança. Em 28 de agosto, aproveitou uma oportunidade para escrever a Barclay
esperando abrir um canal de comunicação com Alexandre. 2 dias depois, quando ele e sua entourage pararam para almoçar à beira da estrada, Napoleão ficou andando para lá e para cá, na frente dos homens, falando longamente sobre a natureza da grandeza. A real grandeza não tem nada a ver com vestir púrpura ou um manto cinza. Ela consiste na capacidade da pessoa de se elevar acima de suas próprias condições. Disse: Eu, por exemplo, tenho uma boa posição na vida. Sou imperador. Podia viver cercado pelas delícias da grande capital e me dedicar aos prazeres da vida e do ócio. Em vez disso, estou na guerra, pela glória da França, pela felicidade futura da humanidade. Estou aqui com vocês em um bivac, numa batalha, onde posso ser atingido como qualquer outro por uma bala de canhão. Eu me ergui acima da minha condição. Mas no dia seguinte, um estafete de Paris trouxe notícias de que na Espanha, Marmont tinha sido derrotado por Wellington em Salamanca em 22 de julho. A ansiedade era claramente visível em seu rosto, em geral sereno, de acordo com o general Roguet, que almoçou com ele naquele dia. Os russos estavam tão desesperados quanto Napoleão por uma batalha, mas a velocidade do avanço francês impedia que Barclay colocasse suas tropas em posição. Sob pressão da opinião pública, Alexandre o substituiu pelo popular Mikhail Ilariónovich Kutuzov, um marechal astuto, gordo, que sofria de gota aos 66 anos e que tinha um talento para falsificar fatos, para construir sua imagem, que rivalizava com a de Napoleão. Só em 3 de setembro, Kutuzov escolheu uma posição defensiva para combater, diante do vilarejo de Borodino. Napoleão chegou à cena 2 dias depois. Determinou que um reduto russo exposto fosse capturado. Depois passou um dia reconhecendo o lugar e se preparando para a batalha. Kutuzov tinha construído uma formidável fortificação num ligeiro aclive ao centro de sua linha, coberto à esquerda por 3 flashes, fortificações no formato de bifurcações. Napoleão decidiu fazer um ataque frontal ao reduto, enquanto Ney, Davout e Junot cuidavam das flechas e penetravam na retaguarda russa, e Poniatowski fazia um movimento de flanco mais amplo em apoio. Davout sugeriu que seu exército fosse somado ao polonês para conseguir penetrar mais na retaguarda inimiga. Ele tinha entre 125.000 e 130.000 homens, estando assim em situação de inferioridade em relação aos russos, com seus 155.000, dos quais cerca de 30.000 eram milicianos mal treinados, e ele tinha menos peças de artilharia, 584 contra as 640 dos russos, sendo que as suas também eram de menor calibre. Napoleão não estava bem. Sofria de um ataque de disúria, uma doença da bexiga que quase o impossibilitava de urinar, e quando ele o fazia, expelia apenas algumas poucas gotas escuras, cheias de sedimentos. Pode ser que ele também estivesse com febre, pois tossia, tremia e respirava com dificuldade. Seu ânimo melhorou com a chegada de Bossuet, com uma pasta que continha um retrato do rei de Roma que acabara de ser pintado por Guérard, que ele fez ser desembrulhado na mesma hora. Não tenho como expressar o prazer que ele teve ao ver aquilo, observou Bossuet. O pai, orgulhoso, fez com que o retrato fosse exibido fora de sua tenda para que os generais e soldados pudessem vir e admirar, e escreveu um bilhete terno a Maria Luísa, agradecendo por ter mandado o retrato. Uma chegada menos bem-vinda foi a do coronel Fabvier, que veio da Espanha com detalhes da vitória de Wellington sobre Marmont em Salamanca
e do deterioramento da posição militar dos franceses na península. A notícia da derrota francesa encorajaria todos os inimigos de Napoleão, não apenas aqueles que ele estava enfrentando, mas, o que era mais alarmante, os que estavam às suas costas. Ele dormiu mal, acordando várias vezes. Às 3 da manhã, se levantou e tomou um copo de punch com Rapp, que estava em serviço e tinha passado a noite na tenda dele. A fortuna é uma cortesã volúvel, Napoleão disse de repente. Eu sempre disse isso, e agora começo a sentir essa verdade. Depois de um tempo, acrescentou com um suspiro. Pobre exército, está muito reduzido, mas o que sobrou é bom, e minha guarda está intacta. Depois ele cavalgou para ser visto pelas tropas. O exército tinha passado o dia anterior se reforçando, e houve quem dissesse que a aparência era tão boa quanto num desfile nas Tulherias. Os homens ouviram uma proclamação que os exortava a combater e assegurava que a vitória levaria a uma volta rápida para casa. O texto fazia uma referência a Austerlitz, que fazia sentido, uma vez que essa tinha sido a última vez em que a Grande Armée havia enfrentado Kutuzov, e quando o sol nasceu, Napoleão exclamou: Voilà le soleil de Austerlitz! Aqui está o sol de Austerlitz! Ele então cavalgou até um ponto de onde podia ver quase todo o campo de batalha, onde uma tenda fora armada para ele, cercada por sua guarda em formação. Pegou a cadeira dobrável, virou-se ao contrário e se sentou pesadamente, com os braços sobre o encosto. Às 6 horas, os canhões franceses dispararam e o ataque começou. Os franceses faziam uma investida atrás da outra, à medida que as posições russas caíam, sendo retomadas em um feroz combate corporal. As flechas foram armadilhas assassinas para os soldados que as tomaram, uma vez que eles só tinham como escapar avançando, indo em direção à próxima linha de defesa dos russos. Napoleão ouvia impassível os oficiais que cavalgavam até ele para fazer os relatos. Ele recusou todas as ofertas de comida, tomando apenas um copo de punch perto das 10 horas. Assistiu a 2 ataques contra o grande reduto no centro, mas não conseguiu reforçar aquele que obteve sucesso enquanto sua cavalaria ficava ociosa. Ficamos todos surpresos por não ver o homem ativo de Marengo, Austerlitz e etc., observou Louis Lejeune, um oficial do Estado-Maior de Berthier. Napoleão parecia curiosamente afastado. Seu estado de saúde, sem dúvida, teve um peso, mas o estado mental também desempenhou o papel. Aflito por um inesperado ataque da cavalaria russa à sua ala esquerda e receoso de jogar sua última carta tão longe de casa, ele não iria comprometer a guarda quando Davout relatou que o caminho estava aberto para que ela tomasse a retaguarda do exército russo e o destruísse completamente. Napoleão hesitou por algumas horas antes de determinar o ataque geral. Quando o fez, sua cavalaria, que vinha gradualmente sendo destruída pelos russos, avançou e, atacando na subida da colina, invadiu o grande reduto, e a linha russa desmoronou. Napoleão então cavalgou até o campo de batalha, que apresentou aquilo que um de seus generais descreveu como a visão mais repulsiva que ele já tivera. As baixas russas eram de cerca de 45 mil homens, incluindo 29 generais. As francesas, de 28 mil homens e 48 generais. Os corpos de aproximadamente 40 mil cavalos forravam o chão. A vitória francesa foi total. As perdas russas foram grandes a ponto de a maior parte das unidades deixar de ser operacional. E não restava nada entre os franceses e Moscou.
mas não houvera traço evidente do gênio de Napoleão naquilo que foi pouco mais que uma competição de pancadaria. Os russos não fugiram, e não houve perseguição, pois a cavalaria francesa estava exausta. No jantar daquela noite, com Berthier e Davout, Napoleão falou pouco e comeu menos ainda. Ele passou a noite em claro. Kutuzov precisava desesperadamente retirar os remanescentes de seu exército do caminho dos franceses e recuar rumo ao sul, onde poderia receber a alimentação e suprimentos. Em vez de fazer isso de imediato, ele espertamente bateu em retirada na direção de Moscou, saindo pelo outro lado da cidade, imaginando que a cidade funcionaria como uma esponja que absorveria os franceses e lhe permitiria fugir. Ele tinha razão. Napoleão foi atrás dele e, na tarde de 14 de setembro, do topo da colina Ploconaia, viu seu prêmio, uma imensa e bela cidade cintilante, com suas múltiplas cúpulas douradas em formas de cebola. Mas ela estava vazia, e nenhuma delegação saiu para se submeter a ele. Esses bárbaros, Ele exclamou. eles realmente pretendem abandonar tudo isso? Não é possível.